Olá, boa tarde. Primeiro fim de semana de pausa prolongada para tentar frear o avanço da pandemia no Rio e em São Paulo. Teve novos flagrantes da irresponsabilidade das festas clandestinas. O Pará decidiu flexibilizar medidas de isolamento e liberar o funcionamento de alguns comércios. No Sul, a Justiça suspendeu o decreto da Prefeitura de Porto Alegre que autorizava a abertura de bares e restaurantes nos fins de semana e feriados. A Anvisa já está analisando os pedidos da Versamune e da Butanvac para testar a eficácia e a segurança das vacinas em humanos. No Rio, o ator Tony Ramos se emociona ao receber a primeira dose da vacina. No Rio Amazonas, um posto de vacinação especial montado para atender a população ribeirinha. E ainda, o governador de Santa Catarina será afastado do cargo pela segunda vez. Carlos Moisés, do PSL, é acusado de crime de responsabilidade na compra de respiradores. O dia mais sangrento em Mianmar. As forças de segurança mataram 90 civis que protestavam contra o golpe militar no país. O Jornal Hoje está começando. Hoje, um sábado de sol, é o segundo dos 10 dias de parada emergencial no Rio para tentar controlar o vírus da Covid-19. O estado vive o pior momento da pandemia. 22 cidades estão com risco muito alto para a Covid, incluindo a capital. E pelo quarto dia seguido, a fila de espera por um leito de UTI na rede pública do estado bateu recorde. É o primeiro fim de semana de pausa prolongada no Rio para tentar controlar o vírus. Mas teve gente que achou que era hora de ir para a folia. Numa praça pública na Zona Oeste, nossa equipe flagrou esse baile de madrugada. Os organizadores cercaram um espaço com grades. Tinha comida, bebida e todo mundo sem máscara. Os vizinhos contam que as apresentações acontecem toda semana. A gente denuncia para a prefeitura, a gente manda mensagem e a guarda municipal, a polícia, ninguém nem vem. Todo final de semana tem, quando não é sábado, é domingo. Na Zona Norte, teve mais festa nesse clube. As portas estavam abertas normalmente, não respeitando os decretos estadual e municipal, que proíbem o funcionamento de casas de show. Os moradores dizem que também fizeram denúncias para a prefeitura. Eles postaram nas redes sociais, divulgaram o tempo todo, a semana toda, e nenhuma medida foi feita. Ao lado de uma dessas festas clandestinas que mostramos, mora um profissional de saúde que trabalha na linha de frente. Eu sinto que eu estou botando a minha família em risco desnecessariamente. Eu sinto que está tudo sendo jogado fora. Não é assim que a gente vai conseguir vencer a pandemia. Esses flagrantes acontecem no pior momento da pandemia. Nas 2 últimas semanas, a espera por um leito na rede pública do Rio não tem parado de aumentar. Hoje, a fila aqui no estado chega a 870 pacientes. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 92%. Num sábado de sol e calor como hoje, o movimento nas praias foi menor. Tinha gente caminhando, correndo, surfando. Atividades físicas individuais são permitidas, só não pode aglomerar. Vimos guardas municipais circulando pela areia. Quem tentava ficar parado, logo era convidado a se retirar. A situação continua complicada para quem precisa encarar os transportes públicos. Ontem, na volta para casa, o trabalhador enfrentou mais aglomeração dentro dos ônibus, dos BRTs. O governo só vê o resto. O que ele tem que ver é o tumulto de gente, um agarrado no outro. A única forma de prevenção garantida é a vacina. Hoje, no Rio, foi a vez de pessoas com 72 anos. Entre eles, um rosto bastante conhecido por dar vida a tantos personagens. Mas hoje, a emoção não foi em cena. Veio do próprio ator Tony Ramos. Esses profissionais, todos os que estão lá nos hospitais, na linha de frente, têm que receber nosso aplauso, nosso reconhecimento. E a emoção é porque daqui a pouco a gente vai estabelecer uma vida nova. Acreditem, a ciência está presente, atenta e cada vez buscando novos caminhos. Muito bem, muito obrigado, Tony Ramos, pela sua mensagem aí. Maravilhosa, parabéns.
A Secretaria Municipal de Transportes do Rio disse que manteve as medidas adotadas pela equipe de intervenção desde o começo da semana com reforço de ônibus extras. Nós não conseguimos contato com a organização das festas mostradas no começo da reportagem. A Prefeitura do Rio diz que não vai fazer ações que coloquem em risco a integridade dos moradores de comunidades e também dos agentes de fiscalização. Explicou que quando não faz flagrante pode multar os responsáveis depois, caso haja provas. E a PM diz que dá apoio aos órgãos municipais e que verifica as denúncias quando é chamada. A Prefeitura do Rio informou que ontem fez 736 autuações por desrespeito às medidas e fechou 11 estabelecimentos. Seria tão bom, né, se as pessoas colaborassem, tivessem um pouquinho mais de consciência. Aqui em São Paulo, que também antecipou feriados para tirar as pessoas de circulação, tem pouco movimento na capital. Em São Caetano, que fica na região metropolitana, né, a Prefeitura montou uma barreira sanitária. Cristina Mayumi está lá e traz os detalhes ao vivo. Cris, boa tarde e bem-vinda. Obrigada, Tralho. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Foram montadas 4 barreiras sanitárias aqui na cidade. Só pode entrar quem mora aqui ou quem trabalha nos serviços considerados essenciais. Quando os carros passam, o pessoal da saúde, eles aferem a temperatura. Se der mais de 37,7, aí essas pessoas são orientadas a procurar uma unidade de saúde. Essas barreiras vão até o dia 4 de abril aqui na cidade, enquanto na capital a gente vive essa antecipação dos feriados. Hoje, pela manhã, em grande parte da capital, o movimento foi bastante tranquilo. Ontem, no primeiro dia dessa pausa sanitária, a Prefeitura de São Paulo registrou uma queda de 50% no trânsito. Isso no horário de pico da manhã. Os feriados antecipados pela Prefeitura esse ano foram 2. 3 são do ano que vem. A gente também sabe que essa antecipação é aí para tentar conter esse avanço das pessoas da Covid, a evitar essas aglomerações, mas tem muita gente que não respeita. A Guarda flagrou uma festa clandestina com cerca de 60 pessoas aglomeradas e a maioria sem usar máscara. Tralhe. Obrigado pelas informações todas, Cris. Bom trabalho para você. E em Salvador, uma festa clandestina também foi interrompida ontem à noite pela polícia. Cerca de 200 pessoas participavam de uma balada numa casa de eventos, a maioria jovens. Os equipamentos usados na festa também foram apreendidos. Estão proibidos eventos em Salvador e está em vigor lá também o toque de recolher que restringe a circulação, né, depois das 6 da tarde. A Bahia está hoje com 86% dos leitos de UTI ocupados. Metade dos internados na UTI tem menos de 40 anos. Em Porto Alegre, a Justiça suspendeu um decreto que autorizava a abertura do comércio não essencial e de bares e restaurantes nos fins de semana e também nos feriados. Vamos ao vivo com o repórter Cristiano Dalcin. Cristiano, bem-vindo, boa tarde. O que é que você traz para a gente daí, por favor? Boa tarde, Tralhe. Boa tarde a todos. Com essa decisão da Justiça, valem as regras do governo estadual aqui do Rio Grande do Sul. Esses estabelecimentos só podem funcionar nos dias úteis. A gente está em frente a um restaurante aqui que permanece fechado e só atende por delivery. Hoje, a maioria do comércio de rua permaneceu fechado, mas algumas lojas abriram as portas e, ao saberem da decisão judicial, fecharam ainda antes do meio-dia. Segundo o Ministério Público, os municípios não podem estabelecer regras menos rígidas do que as estaduais, como era o caso desse decreto. A Prefeitura de Porto Alegre diz que vai recorrer da decisão. Hoje, as UTIs para pacientes Covid dos hospitais aqui de Porto Alegre estão com 100% de lotação e tem fila de espera. O Rio Grande do Sul vai entrar pela 5ª semana na bandeira preta, que indica alto risco de contágio pelo coronavírus. Tralhe. Obrigado, Cristiano. Boa tarde, um ótimo trabalho para você aí. No Paraná, a Prefeitura de Curitiba decidiu prorrogar a bandeira vermelha por mais uma semana. Nível máximo de alerta está em vigor na cidade já tem 15 dias, suspendendo, portanto, todas as atividades consideradas não essenciais. Mas agora, a Prefeitura decidiu flexibilizar algumas restrições. O comércio não essencial vai poder funcionar fazendo entregas ou com drive-thru. E essas novas regras valem até 4 de abril. No Amapá, as medidas mais restritivas começaram a valer hoje.
No fim de semana, o comércio tem que ficar fechado, com exceção de farmácias, postos de combustíveis, revendas de gás de cozinha e também de água mineral. Tem um toque de recolher que vai das 8 da noite até as 6 da manhã. Está proibida também a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid no Pará está em 100%. 53 pacientes estão na fila de espera para conseguir atendimento. Pará vai pelo caminho inverso. O governo do estado anunciou agora há pouco uma flexibilização nas medidas de isolamento. A região metropolitana de Belém foi da bandeira preta para a vermelha e, com isso, restaurantes, comércios de rua poderão voltar a funcionar, mas ainda com restrições de horário. Vamos ao vivo com a repórter Jalília Messias, que tem todos os detalhes aqui para a gente. Jalília, bem-vinda, uma boa tarde, por favor. Olá, Trali, boa tarde para ti e para todos. O governo do Pará alegou que o estado atingiu uma estabilidade no número de casos e que, por isso, decidiu relaxar essas medidas. A partir de terça-feira, os serviços não essenciais voltam a funcionar aqui em Belém e em mais 4 cidades da região metropolitana, mas precisam encerrar as atividades às 6 da tarde. Praias, cinemas, bares e casas de show seguem fechados. O toque de recolher está mantido entre 9 da noite e 5 da manhã. Mas apesar desse relaxamento aí das restrições, a gente lembra que aqui no Pará a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid na rede pública estadual está em 88%. Em Belém, a rede municipal já atingiu os 90% e a situação é ainda mais preocupante no interior do estado. Por isso, a partir de hoje, 5 cidades que ficam na Ilha do Marajó entram em lockdown. Trali, volto contigo. Obrigado, Jalília, pelas informações. Boa tarde para você aí também, um ótimo trabalho. E eu falo agora de Belo Horizonte, que vai ter medidas mais restritivas nos domingos, olha só, nem padarias, nem supermercados vão poder mais funcionar. A partir de hoje, mais praças da cidade serão fechadas com grades. Já na madrugada de segunda-feira, pela primeira vez, a Praça 7, no ponto central de BH, será interditada. Esse quarteirão, como os outros 3 quarteirões do centro da cidade, foram identificados como um lugar de alto contágio, de alto risco. Então é insalubre para as pessoas ficarem aqui, daí a necessidade de fazer uma intervenção mais radical. Olha para você ver, uma praça dessa, se está tudo fechado, por que está lotado? Amanhã só poderão funcionar farmácias e postos de combustíveis. Supermercados, padarias e sacolões não vão poder abrir as portas neste e nos próximos domingos, até que haja melhora dos indicadores da pandemia. Belo Horizonte fechou a semana com a taxa geral de ocupação de leitos acima de 100%. Ontem, a prefeitura abriu mais 7 vagas na rede pública e, mesmo assim, os hospitais continuam no limite. Por isso, o Comitê de Enfrentamento à Pandemia decidiu endurecer as regras de circulação mais uma vez. Março é o pior mês da pandemia em Minas Gerais. No dia 17, o governo decretou onda roxa em todas as cidades mineiras, com o toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. Em Belo Horizonte, a prefeitura vem endurecendo as restrições desde o dia 8 de março. A velocidade de transmissão do vírus na capital chegou a 1,28. Já baixou para 1,14, mas ainda é preciso manter o distanciamento para que a taxa chegue ao patamar ideal, abaixo de 1. Não é mais tempo de aceitarmos que as pessoas não se responsabilizem por si mesmas e pelos outros. Usar máscara, distanciamento social, fechar comércio, fechar praças, são medidas dolorosas, mas necessárias, porque são medidas que vêm no sentido de preservar vidas. Esse é o maior desafio nosso hoje, preservar a vida. O Gabinete de Acompanhamento da Epidemia da Covid-19 da Procuradoria-Geral da República pediu ao Ministério da Saúde que tome providências urgentes diante do baixo estoque de oxigênio e de remédios do chamado kit intubação nos estados do Rio Grande do Norte, Piauí, Pará e nas cidades de Montes Claros, também em Minas Gerais, na cidade lá de Montes Claros. Desde a semana passada, esse gabinete que monitora ações de combate à pandemia mandou alertas semelhantes, diante da falta de oxigênio para atender a demanda de pacientes nos estados de Rondônia, Acre, Amapá e também Mato Grosso. O Ministério da Saúde diz que acompanha de perto a situação e que vai fazer o possível para ajudar quem pedir apoio. Fundamental, não deixar repetir a tragédia de Manaus, não deixar faltar oxigênio.
Pela primeira vez desde o começo da pandemia, o Brasil perdeu mais de 3.500 vidas em 24 horas. Aqui no nosso telão a gente tem os dados, portanto, da pandemia, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Foram exatamente 3.600 mortes, é um recorde, né? Esse número sofreu impacto do represamento de dados aí provocado pela mudança no sistema de notificação do governo federal essa semana, mudança que depois foi revogada. Isso, claro, não muda, né, o fato da gente ter tantas vidas interrompidas aí pela Covid-19. Total de pessoas que morreram da doença chegou, portanto, a 307.326 pessoas. Em um dia, 82.558 novos casos foram confirmados, registrados. E nós já temos, portanto, 12.407.323 diagnósticos de Covid-19. Média de casos está subindo, 75.759 novos casos por dia, 6% a mais do que 2 semanas atrás. Dá uma estabilidade, mas num patamar alto, né? E agora a média de mortes, o Brasil tem, em média, 2.400 mortes por dia. Mais um recorde, é um crescimento de 32% em 2 semanas, o que significa mais uma tendência de alta. No mapa, a gente agora acompanha a situação pelo Brasil todo. O Ceará aparece em cinza, está vendo aqui comigo, ó, porque não divulgou números até às 8 da noite, quando o consórcio fecha, portanto, o boletim. Com alta na média de mortes, em vermelho aparecem 19 estados e também o Distrito Federal. Maiores altas no DF, com 140%, e no Amapá, com 96%. Em amarelo, 4 estados em estabilidade e em azul, 2 estados com queda na média de mortes, Amazonas e também Roraima. Com o sistema de saúde em colapso, o Paraguai também adotou medidas de restrição a partir de hoje. O governo do Paraguai pede para a população não sair de casa, mas autoriza a circulação para serviços essenciais das 5 da manhã às 8 da noite. As viagens em todo o país estão proibidas. Em Pedro Juan Cavalheiro, cidade vizinha, Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, a maioria dos comerciantes desrespeitou o decreto e abriu as lojas. Tem que pagar imposto, tem que pagar luz, tem que levar pão de cadeira para casa, a gente tem que comer. O Paraguai viu o número de casos de Covid disparar em março. As mortes quase dobraram em relação a fevereiro. Hoje o país, com cerca de 7 milhões de habitantes, tem uma das maiores taxas de transmissão da doença da América do Sul. E apenas 14 mil pessoas foram vacinadas, não chega a 1% da população. Aqui em Mato Grosso do Sul, as cidades de fronteira já estão sentindo os reflexos do aumento de casos de Covid-19 e da superlotação dos hospitais no Paraguai. A Prefeitura de Ponta Porã estima que até 30% dos paraguaios que vivem em Pedro Juan Cavalheiro tenham dupla nacionalidade, o que permite que eles procurem atendimento médico no Brasil. A situação do país vizinho pressiona mais o problema de um sistema de saúde que sofre os impactos do aumento de casos e mortes no estado. A média móvel de óbitos em Mato Grosso do Sul está com alta de 76%. Aqui em Ponta Porã basta atravessar uma rua para mudar de país. O hospital regional está sobrecarregado, todos os 30 leitos de UTI Covid estão ocupados. 20% por paraguaios com dupla nacionalidade, também chamados de brasiguaios. O IBGE diz que nós temos 92 mil habitantes, mas no nosso levantamento, através do nosso cadastro de saúde e de educação, nós temos mais de 110 mil habitantes. Isso dá mais de 20% de cidadão paraguaio ou brasileiro, mas cidadão que tem documento brasileiro e que me impressiona na vacina, me impressiona na atenção básica e principalmente me impressiona na porta do hospital. Já na fronteira com a Bolívia, o país teme o aumento de casos aqui e vai passar a exigir teste negativo de Covid para os brasileiros que forem ao país. A vacinação nas cidades de fronteira também vai ser reforçada. No Reino Unido, que está em lockdown desde janeiro, o país de Gales vai começar a relaxar o confinamento obrigatório. Vamos então a Londres conversar sobre isso com a correspondente Cecília Malan. Cecília, bem-vinda, uma boa tarde aí para você. Fala pra gente sobre esse lockdown aí rígido. O que vai ser liberado, portanto, a partir de agora?
Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, o País de Gales é a primeira nação das 4 que formam o Reino Unido a permitir viagens a lazer, mas só dentro do País de Gales. Isso significa a reunião de muitas famílias que não se veem há meses. Também foi liberado o encontro de grupos de até 6 pessoas ao ar livre. Aqui na Inglaterra, isso vai ser permitido a partir de segunda-feira. Hoje, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que são dados e não datas que vão determinar as fases de reabertura e que ele não vê a hora de tomar uma cerveja no terraço de um pub e cortar o cabelo, pequenos prazeres que devem ser liberados dia 12 de abril se os números de infecções, hospitalizações e mortes por Covid continuarem sob controle. Nas últimas 24 horas, o Reino Unido registrou 70 mortes, um dos números mais baixos dos últimos 6 meses. Isso é resultado do lockdown e de uma campanha de vacinação de sucesso. Quase 30 milhões de pessoas já receberam uma primeira dose, o que representa mais de 56% da população adulta. E o governo britânico já planeja dar doses extras a partir de setembro para proteger as pessoas mais vulneráveis contra as novas variantes. Lembrando que um estudo preliminar da Universidade de Oxford já mostrou que as vacinas da AstraZeneca e também da Pfizer são eficazes contra as variantes, inclusive a brasileira. Trali. Que bom, né, Cecília? Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho, bom fim de semana para você aí na Inglaterra. E ainda hoje, a Anvisa analisa os pedidos da Versamune e da Butanvac para testar a eficácia e a segurança das vacinas em humanos. Posto de vacinação montado no meio do Rio Amazonas para atender a população ribeirinha do Pará. E a seguir, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, será afastado do cargo pela segunda vez. E o dia mais sangrento em Myanmar. 90 civis que protestavam contra o golpe militar foram mortos. Tudo isso e muito mais, já já aqui para você. Dez para as 2 agora, pelo horário de Brasília, estamos de volta. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, vai ser afastado por uma denúncia de irregularidade na compra de respiradores. Essa é a segunda vez que o governador deixa o cargo em 5 meses. A decisão saiu no fim da noite. Fica suspenso do exercício das funções de governador do estado de Santa Catarina até sentença final. Foram quase 14 horas de sessão. O tribunal de julgamento, formado por 5 desembargadores, 5 deputados estaduais e comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça, decidiu dar continuidade ao processo. O pedido de impeachment foi apresentado por um grupo de empresários e advogados. Segundo eles, o governador cometeu crime de responsabilidade na compra sem licitação de 200 respiradores. Em março do ano passado, o Estado pagou 33 milhões de reais adiantados, com a promessa de que a encomenda chegaria no mês seguinte. Até hoje, Santa Catarina só recebeu 50 respiradores. O Ministério Público Estadual, a Polícia e o Tribunal de Contas passaram a investigar o caso. O ex-secretário da Casa Civil chegou a ser preso, assim como representantes da empresa que negociou respiradores. Cerca de 14 milhões de reais foram recuperados. A Polícia Federal também investigou o caso e não encontrou indícios de participação do governador. A relatora do processo de impeachment entendeu que é preciso investigar a responsabilidade de Carlos Moisés. Entendo restar demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da representação. Os outros 4 desembargadores e um deputado seguiram o voto da relatora e optaram pela continuidade do processo. O julgamento pode levar até 120 dias. Durante esse período, quem comanda o Estado é a vice-governadora Daniela Rainer, que está sem partido. Ela assume na terça-feira. Depois da sessão, ela se manifestou pelas redes sociais. Recebi o resultado com tranquilidade e a responsabilidade de trabalhar para que Santa Catarina supere este momento crítico da segunda onda da pandemia de forma efetiva. Já Carlos Moisés publicou: reafirmo minha crença na justiça. Não há justa causa para o impeachment, como já atestaram o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Federal. Vou trabalhar para que a transição à gestão interina ocorra de forma tranquila e sem prejuízos ao enfrentamento à pandemia. Como sempre afirmei, a prioridade é a vida dos catarinenses. Este é o segundo processo de impeachment contra Carlos Moisés. No ano passado, ele chegou a ser afastado do cargo e um mês depois reassumiu o governo ao ser absolvido da acusação de ter concedido reajuste salarial aos procuradores do Estado sem um projeto de lei.
Polícia Civil de São Paulo apreendeu hoje de madrugada 27 pistolas semiautomáticas e 137 quilos de maconha. As armas e a droga estavam escondidos numa máquina industrial que estava sendo levada para o Rio de Janeiro. Algumas pistolas estão com numeração raspada. O motorista do caminhão disse que não sabia o que estava dentro da máquina. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E a polícia agora vai investigar, a procedência de todas essas armas e para quem elas iam. Hora da previsão do tempo agora com a nossa querida Anne Lotterman. Anne, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Tralho. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Escuta, esse calorão em pleno outono está com os dias contados mesmo? Vai vir um bafinho aí menos quente nos próximos dias, viu, Tralho? Olha só, no Rio Grande do Sul, o calor já vai dar uma trégua, mas ainda não dá para falar daquele frio intenso. Vem comigo aqui pro telão para você dar uma olhadinha comigo nas temperaturas do sul do país nos próximos dias. Hoje a temperatura em Porto Alegre já baixou, 26 de máxima, e se mantém assim nos próximos dias. Florianópolis, 32 graus hoje e na segunda cai para 26. Em Curitiba, 28 na segunda-feira. Ainda é quente para o padrão da região, mas olha também como tem previsão de chuva nesses próximos dias na região. Esse refresco chega aqui ao sudeste? Só no meio da semana que vem, viu, Trali? Mas, por enquanto, o que vale é o calorão. Hoje, em São Paulo, a máxima deve chegar aos 33 graus. São Paulo aí na sua tela. E amanhã também, com pancadas de chuva bem isoladas. No Rio de Janeiro não chove nesse fim de semana e o calor chega aos 35 graus hoje. Tempo firme também, além do Rio, Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais, Bahia, sul do Tocantins, Mato Grosso, até o interior de São Paulo. Nas áreas em verde claro, o sol aparece, mas pode chover em algum momento do dia. E em verde escuro é onde o céu fica mais carregado. Chuva forte no sul e também em parte do norte e nordeste. Por isso, destaquei aqui algumas cidades: Fortaleza, São Luís, Belém, Macapá e Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, onde tem previsão de chuva forte, mas o calor vai continuar. E como é que fica o domingo, Anne? Domingo, vamos olhar aqui no telão, como é que fica o domingo? Com chuva, principalmente no norte, parte do nordeste, ainda no sul, uma pequena área do sudeste. Nas áreas amarelas é aquela chuva isolada, mas que onde cair ela pode ser forte. Em laranja, risco de temporais com chuva volumosa e aí mais espalhada. E em boa parte da região sul, ela já vem com vento forte, rajadas que podem chegar aos 80 km por hora. Sol sem chuva nessa área central do Brasil, tem uma grande massa de ar seco nessa região, ela já é característica do outono. As mudanças dos ventos impedem que a umidade da Amazônia chegue nessa área central. Só falta as frentes frias começarem a subir com mais frequência para trazer refresco. Amanhã, com chuva ou sol, o calor vai dominar em grande parte do país, com máxima de 36 graus em Cuiabá, que não decepciona, né, Trali? Pois sempre. é. Obrigado, Anne. Valeu, Obrigadão. bom domingo para você. Bom fim de semana. Obrigadão. Forças de segurança de Myanmar mataram hoje mais de 90 civis, incluindo crianças. Foi o dia mais sangrento nesse país do Sudeste Asiático desde o golpe militar do mês passado. Milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades, desafiando um alerta feito ontem à noite pela TV estatal de que os manifestantes corriam o risco de levar tiros na cabeça e nas costas. O ministro das Relações Exteriores britânico condenou o assassinato de civis desarmados. E o embaixador americano disse que o povo de Myanmar já deixou claro que não quer viver sob um regime militar. O chefe da junta militar, que participou das comemorações do Dia das Forças Armadas, repetiu a promessa de novas eleições, mas não estipulou até agora nenhum prazo. E a seguir, um posto de vacinação bem especial no meio do Rio Amazonas. A Anvisa analisa os pedidos para testar em humanos a eficácia e a segurança das vacinas Versamune e Butanvac. Voltamos já já com tudo isso para você. Estamos de volta, sempre ao vivo aqui com você. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já está analisando os pedidos das novas vacinas Versamune, imunizantes desenvolvido pela USP de Ribeirão Preto, e também da Butanvac, do Instituto Butantan, aqui de São Paulo, para testar a eficácia e a segurança das vacinas em seres humanos. O resultado dos pedidos para esses estudos clínicos costuma sair em 72 horas, quando não há pendências na documentação.
A Anvisa analisa os pedidos de estudos clínicos, em média, em 3 dias depois de protocolados no sistema da agência. É o Comitê de Avaliação de Estudos Clínicos que vai analisar o pedido feito pelo Instituto Butantan para testar a nova vacina Butanvac em seres humanos aqui no Brasil. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a nova vacina como sendo a primeira 100% nacional. Vamos apresentar hoje aqui a Butanvac, a primeira vacina 100% nacional, integralmente desenvolvida e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Depois do anúncio, o jornal Folha de São Paulo publicou que a tecnologia da nova vacina era americana, desenvolvida nos Estados Unidos, na Escola de Medicina do Instituto Monte Sinai. O Monte Sinai confirmou à TV Globo, por e-mail, que é parceiro do Instituto Butantan na produção da vacina com o vírus Newcastle, por meio de uma licença livre de royalties, e ressaltou a importância da experiência do Butantan na fabricação de vacinas. E encerrou dizendo, abre aspas, estamos convencidos de que o Butantan é o parceiro certo para a nossa vacina. Fecha aspas. Hoje o Instituto Butantan informou em nota que é importante ressaltar que a Butanvac é e será desenvolvida integralmente no país. A Escola de Medicina do Hospital Monte Sinai de Nova York forneceu o vetor viral, vírus geneticamente modificado da doença de Newcastle. Mas a tecnologia de obtenção do vírus por si só não é suficiente para o desenvolvimento de uma vacina. Por isso, a partir deste ponto, começa o desenvolvimento da vacina completamente com tecnologia do Butantan. O Instituto Butantan já tem prontas 6.000 doses de vacinas de diferentes concentrações para serem testadas em humanos. Na primeira fase, será avaliada a segurança da vacina em 1.800 voluntários. Só depois será avaliada a eficácia da vacina. Nessa fase, serão mais 9.000 voluntários. A Butanvac tem uma tecnologia semelhante à da vacina da gripe, já desenvolvida pelo Instituto Butantan. Ovos de galinha são usados como um local para o cultivo. Os pesquisadores usam um vírus chamado Newcastle, que infecta aves, mas não provoca doença em seres humanos e em outros animais. Esse vírus é modificado geneticamente para produzir a proteína S, que é a responsável pela ligação entre o vírus e as células humanas. E ao ser inserida sozinha no corpo, estimula a imunização, ou seja, a criação de anticorpos que combatem o coronavírus. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalê, destaca que a transparência deve guiar todo o processo científico e que é bom para o país ter muitas vacinas. Para todas as vacinas e muito mais para a vacina Covid-19, o Brasil não pode depender de mercado internacional. Somos um país gigantesco, uma população enorme e precisamos ter a garantia de que sempre teremos vacina disponível para nós. Outra vacina que aguarda autorização da Anvisa para testes em humano é a Versamune, imunizante desenvolvido pela USP de Ribeirão Preto e anunciado ontem pelo governo federal, horas depois da divulgação da Butanvac. Ao todo, o Brasil tem 17 projetos de pesquisa para uma vacina nacional. Os 17 projetos de vacinas estão na fase pré-clínica, ou seja, ainda não foram testados em humanos. São várias tecnologias desenvolvidas em universidades e instituições de pesquisas públicas no país. Em todo o mundo, segundo o Ministério da Saúde, 334 imunizantes contra a Covid estão em fase de experimento. Assim que o avanço da Butanvac foi divulgado ontem em São Paulo, o Palácio do Planalto convocou uma entrevista às pressas para anunciar que a Versamune também chegou à fase clínica. Foi pedido à Anvisa autorização para testes em voluntários. Em nota, a agência disse que a análise considerará a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos que são realizados em laboratório e animais. Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, a Versamune usa proteínas do próprio coronavírus que ativam o sistema imunológico contra a Covid-19. É a tecnologia da proteína recombinante, a mesma da americana Novavax.
Pesquisadores cultivam em laboratório réplicas inofensivas da proteína que o coronavírus usa para entrar nas células do corpo. Depois de extraída e purificada, a proteína é embalada em nanopartículas do tamanho do vírus. São essas nanopartículas que ativam o nosso sistema imunológico. A pesquisa é da equipe do professor Célio Lopes. Ele explicou que o desenvolvimento da vacina é complexo e que, se tudo der certo, o imunizante só começa a ser aplicado no ano que vem. Segundo o governo, 200 milhões de reais estão disponíveis neste ano para estudos de desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil. Quase metade dos 390 milhões que a Academia de Ciências Farmacêuticas pediu. A lei que garantiria recursos para o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro no início do ano. Mas o veto foi derrubado nesta semana pelo Congresso. Pesquisadores alertam que a ciência leva tempo para dar resposta e, por isso, é necessário investir com planejamento e continuidade. Luiz Carlos Dias, pesquisador da Unicamp e membro da Academia Brasileira de Ciências, diz que não adianta esperar a doença chegar para investir imediatamente. É necessário preparar infraestrutura. Então, tudo bem que nós estamos hoje investindo em alguns projetos, mas isso tem que ser um esforço contínuo, tem que ser uma política realmente de Estado no sentido de ter sempre um investimento e uma prioridade do governo. Uma vacina desenvolvida aqui pode vir a mudar radicalmente o cenário aí que nós colocamos aqui, né? Devia mostrar, por exemplo, para a população a importância, né, de maiores investimentos na área de ciência e tecnologia, de investimentos contínuos, dessa política de Estado que a gente está defendendo. Isso aí, tomara, né, que venha se concretizar e que a gente possa ter realmente uma mudança grande na mentalidade dos nossos governantes. Investimento em ciência, né? Valorizar, né, nossos pesquisadores cada vez mais. Vacinação no Brasil teve um novo recorde. Vamos juntos aqui acompanhar o ritmo da imunização de acordo com dados do consórcio de imprensa. Você acompanha aqui comigo, portanto. 808.643 pessoas receberam a primeira dose no Brasil em 24 horas. É o maior número de vacinados num único dia desde o começo da vacinação. Total de vacinados com a primeira dose chegou a 14.883.220 brasileiros, o que corresponde, portanto, a 7,03% da nossa população. 4.640.586 pessoas já receberam a segunda dose, 2,19% da nossa população. 26 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Os que mais vacinaram aparecem em azul escuro e os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia e também o Rio Grande do Sul. Mais detalhes sobre o andamento da vacinação, situação da pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E para imunizar todo mundo, só precisa ter vacina, porque disposição dos agentes de saúde não falta. Moradora de uma região que fica quase isolada no período da cheia do Rio Amazonas, Dona Maria, de 75 anos, achava que não ia conseguir ser vacinada. Teve um tempo que a gente achava que não ia chegar para cá nada, né? O jeito encontrado pelos profissionais de saúde foi montar um ponto de vacinação no meio do rio. A população faz fila em canoas e nem precisa descer do barco para tomar a vacina. A dona Ana, de 67 anos, já estava na expectativa por esse momento. A gente ficava ansioso esperando. Não sabia quando, mas que com certeza que vinha. Porque eles estavam muito ansiosos para eles tomarem a vacina. Tem idosos mais de ano não vai em Santarém porque tem medo de pegar. Muitos deles já perderam parentes em Manaus, em Santarém. O município de Santarém recebeu até agora pouco mais de 29 mil doses da vacina. Elas vão chegando aos poucos e é preciso planejamento para conseguir imunizar os grupos prioritários. Só na região de Rios são 5 mil pessoas que precisam ser imunizadas. Então, esse planejamento é justamente para garantir
que essa população dessas áreas mais afastadas, essas áreas mais isoladas da zona urbana, eles tenham sim o direito à vacina. Por enquanto, são os idosos acima de 66 anos que estão sendo vacinados. 860 já receberam a primeira dose. A chegada da vacina trouxe esperança a um povo tão carente de serviços básicos como de saúde. A gente vai se sentir mais seguro. Todos nós que já tomamos vamos se sentir mais seguros. Sentimento de alegria, que todos sejam imunizados, para ver se a gente tem um sorriso brilhante no nosso rosto. Muito bem, é isso aí, né? Sentimento de alívio, né? O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as nossas reportagens, daqui a pouquinho, basta dar um pulinho no Globoplay, tá bom? Agradeço demais a sua companhia, tenha um excelente fim de semana, se cuida, fique em paz e um forte abraço.